Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Mendes trazendo mais uma videoaula sobre Direito Civil parte geral. Esse conteúdo inicial aqui do Código Civil sobre pessoas naturais e pessoas jurídicas e personalidade, obviamente. Bom, o Código Civil inicia com esse assunto, né, pessoas naturais e o que são as pessoas naturais, afinal de contas. Bom, tá aqui um exemplo de pessoa natural, eu mesmo, né? Pessoas físicas ou pessoas naturais são pessoas que surgem com o nascimento com vida, quando respiram. Né? Essa é a definição jurídica para surgimento da personalidade da pessoa física. A pessoa física ou pessoa natural, ela respira e ela passa a ser uma pessoa. Né? Ela só passa a ser uma pessoa quando ela respira. Aquele que nasce e não respira, né? Ele é natimorto. Ele nasceu, né? Ele nasceu morto, ele não respirou. Né? É por isso que é comum ter um exame, né, que é docimasia hidrostática pulmonar, né, de Galeno, ou docimasia hidrostática apenas, que mergulha, né, para ver se teve vida ou não, o pulmão do recém-nascido, né, num balde d'água, para ver se ele boia ou não. Se boiar é porque teve oxigênio ali, então teve respiração, então ele viveu, né? Mesmo que durante alguns segundos ele sobreviveu e depois veio a óbito. Isso faz muita diferença quando a gente for lá ver direito às sucessões, né? Isso pode interferir na linha sucessória, né? Na herança de alguém. Então é muito importante isso, né? E é claro que não é sempre feito esse exame, né? Tem que ter tem que ter uma motivação, uma justificação para isso, mas é lógico que é importante saber se nasceu com vida ou sem, né? Se é natimorto ou se realmente foi um óbito, né? De um recém-nascido, né? Com vida. Enfim, pessoa natural. Então, pessoa física, né, nós surgimos com a respiração. Mas a morte, por outro lado, não é quando nós paramos de respirar. É a morte encefálica. Né? É quando a atividade cerebral é paralisada. Nesse caso, quando é diagnosticada a morte cerebral, é o fim da vida da pessoa natural ou pessoa física. A pessoa, né, ela é dotada de personalidade e na sequência, né, mais uma videoaula aqui de direito civil, a gente vai adentrar os direitos da personalidade. Direito ao nome, direito à imagem, direito à integridade física, direito ao corpo com vida, ao corpo sem vida, a integridade moral, psíquica. Então a questão da honra, da privacidade, né, abarcando aí tanto a questão da vida privada, intimidade, do segredo. Ou seja, a pessoa natural, as pessoas, elas têm direitos personalíssimos, direitos relacionados à personalidade. E as pessoas naturais, elas têm também capacidade jurídica atribuída a todas, né? Todas as pessoas, né, nascidas têm capacidade para inúmeras coisas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015 ampliou e reverteu, né, esse ônus para as pessoas deficientes. Então, assim, a capacidade jurídica é algo que é atribuído a todos e no dia a dia, no caso concreto, nas situações a gente vai verificar e de acordo com algumas circunstâncias, a capacidade de fato, que é quando de fato, né, no caso concreto, a pessoa é capaz, ou quando naquele momento de vida, aquela história de vida, aquela circunstância, aquela idade, o conjunto de poderes, de possibilidades jurídicas que aquela pessoa tem na vida ser. O Código Civil de 1916, a maioridade era 21 anos, o Código Civil de 2002, a maioridade é 18 anos. Enfim, pessoas capazes, pessoas incapazes. A capacidade, em geral, ela é plena a partir dos 18 anos, mas ela é relativa entre 16 e 18 anos. Ela também é relativa em outras situações que limitam o discernimento, como, por exemplo, as pessoas com deficiência mental, as que têm o discernimento reduzido, mesmo que temporariamente, né, como após um acidente traumático. Os ébrios habituais, né? Tem que ser ébrio habitual, né, gente? Não pode ser aquela pessoa que se embriaga em um evento no final de ano. Aquela pessoa que está sempre bêbada. Os viciados em tóxicos. Os pródigos, as pessoas que não têm aquele controle financeiro, que colocam todo o patrimônio, toda a renda da família a perigo. São pessoas que precisam ser interditadas judicialmente, que precisam ter um curador para tomar conta dos bens dela, para a proteção delas e da família. Mas os absolutamente incapazes são só os menores de 16 anos. Esses não podem nem ser assistidos, eles são representados pelos pais ou por tutores.
os menores de 16 anos. Assim é depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. Antes disso era um pouco diferente, mas agora a gente não convém falar do passado, né? Até mesmo para não confundir. Então, a partir de 2015, só o absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Quando a gente fala do Instituto da Emancipação, a gente vai falar exatamente da pessoa que completou 16 anos, que tem 16 anos completos, que pode se tornar maior, mas maior só para fins cíveis. A maioridade penal, por exemplo, é 18 anos. E se tornar maior, né, se tornar emancipado ou maior para fins cíveis, não implica em maioridade penal. A maioridade penal continua respeitando 18 anos. Ou seja, o indivíduo pode ser maior para fins cíveis, emancipado, né, lá com 17 anos, por exemplo, mas para fins penais, para fins criminais, ele continua menor. A emancipação se dá de 3 formas. Ela pode ser voluntária, quando aquele menor, né, acima de 16 anos, ele deseja e os pais autorizam, né, então é voluntária, existe essa vontade e isso é feito extrajudicialmente. Não havendo essa possibilidade, não havendo essa permissão dos pais ou dos tutores, aí é ajuizada uma ação e o juiz, entendendo que é injusta essa negativa, ele permite, ele supre essa negativa dos pais ou tutores. Nesse caso, né, a gente fala da emancipação judicial, porque ali é um pleito, é uma ação judicial, né, que foi implementada, né, e aí essa ação judicial que vai decidir, essa decisão judicial que vai permitir a emancipação. E os outros casos a gente chama de emancipação legal. Por que legal? Porque ocorrendo os casos que estão previstos na lei, emancipado está. Então é como se a emancipação fosse automática se ocorrer algum dos eventos que a lei prevê. O evento o mais conhecido para emancipação legal, né, o mais comum, arrisco dizer, é o casamento. Ao se casar entre 16 completos e antes de fazer 18 anos, se emancipa automaticamente. Emprego público, né? Passou num concurso público, emancipação. Após, né, tomar posse, entrar em exercício, emancipado está. Colação de grau em nível superior. Ao fazer isso, emancipado está. E atividade empresarial, ou também, né, assim, meio que por analogia, um vínculo empregatício que permita o sustento, né? Também já é causa de emancipação legal. Ponto interessante aqui é que até 2005 o casamento, ele poderia, a idade pronúbia, a idade para casar é 16 anos completos. Antes de 16 não é idade de se casar. Até porque, pensando aí no Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, até 2005, o casamento ele era um subterfúgio que isentava de punição criminal eventual estuprador. A partir de 2005 isso não é mais possível. Tá? Com a Lei 11.106 isso não é mais possível. Tá? A questão da imputabilidade para quem casasse posteriormente a um estupro não isenta mais de punição. Agora, outra situação que permaneceu até 2019 era a questão do casamento para menor com 16 quando estava grávida. A grávida, menor de 16, ela tinha autorização para casar por estar grávida. E por estar grávida, então, esse casamento ocorria, essa exceção, né, para menor de 16. Com a Lei 13.811 de 2019, isso não é mais possível. Mesmo estando grávida, com menos de 16 anos, mediante essa nova lei, não é possível mais casamento para menor de 16 anos. Casamento, então, a partir de 2019, só a partir dos 16 anos. Emancipação, então, a partir de 2019, em consequência dessa lei, em consequência dessa situação da gravidez, só a partir de 16 anos. Não há que se falar mais de emancipação de menor de 16 anos, por essa questão da gravidez. Bom,
falei aqui um pouquinho sobre a questão da proteção dos incapazes. Ponto interessante, existe muita informação, né, divergente a respeito, mas proteção dos incapazes, existem dois institutos que são muito usuais, a tutela e a curatela. Na ausência dos pais, né, a tutela vai ser exercida para cuidar dos menores e a curatela ela não é adestrita só a maiores incapazes, pessoas com deficiência ou discernimento reduzido, né? Ela serve também para menores que tenham esse processo de interdição que demonstra, por exemplo, um discernimento reduzido, mesmo sendo menor, né? Mesmo sendo menor de 18 anos. Então a curatela é independente da idade. Ela é relacionada geralmente a uma incapacidade patológica, né? Uma incapacidade de um diagnóstico de deficiência, por exemplo. Já a tutela, sim, é para menores que, na ausência do poder familiar, né? Do poder dos pais ali. Ponto interessante também que tutela versus guarda são institutos diferentes. A guarda você pode entender como um poder ali de proteção, né, de condução, uma responsabilidade sobre um menor. Por isso que muitas vezes a gente vê guarda compartilhada entre os pais, aquele poder mesmo ministrado aos pais de cuidado, né, de acompanhamento, mas não se confunde com os institutos de curatela, né, tutela e muito menos a representação própria ali dos pais, tá? É algo assim diferenciado, é algo diferente disso, tá? Eu falei sobre a questão então comecei com a questão da capacidade das pessoas naturais, né? E vou chegar agora num ponto interessante que eu falei no início. Eu falei do nascimento com vida, quando a gente respira. Mas antes de nascer, a lei já põe a salvo os direitos do nascituro. Nascituro é aquele que há de nascer, aquele que ainda não nasceu, mas há de nascer. Se ele não nasceu, obviamente se ele não respirou, ele ainda não é pessoa, mas ele tem direitos. Ele tem direitos. Ele tem direito à vida, por isso o aborto é proibido. Ele tem direito a alimentos gravídicos, né? A gestante, ela pode implementar uma ação solicitando alimentos, né, em decorrência da gravidez, justificando uma boa gestação, a necessidade de suplementos alimentares, né, tratamento adequado durante a gestação, etc. Ou seja, ele tem muitas expectativas de direito, mas ele tem já alguns direitos que são ali preservados, já são ali trazidos pelo Código Civil. Em se tratando do aborto, é claro, o aborto é proibido, mas há exceções. O Código Civil trouxe duas exceções que permitem o aborto. A primeira dessa é quando a gravidez é decorrente de estupro. Estupro é essa violação sexual, né, que é tipificada penalmente, ela legitima o aborto. E para isso, a pessoa não precisa entrar com pedido, né, na justiça, ela não precisa ajuizar uma ação para solicitar essa autorização para o aborto. No próprio sistema de saúde, ela já consegue tratar, né, e fundamentar esse pedido, então não precisa acionar a justiça para promover isso. A outra situação é quando há risco de vida para a gestante. Aí, nesse caso, não é nenhuma questão de escolha, porque como o nascituro, né, o zigoto, né, embrião, o feto, ainda não nasceu, ainda não é vida, só tem uma vida em jogo ali, que é a vida da mulher. Então, se há risco de vida para ela, é permitido o aborto também. Então, são essas duas situações só que o Código Civil trouxe. Mas existe uma outra exceção, que é o aborto do anencéfalo. Anencéfalo é quando o nascituro ele não desenvolve ali o seu tubo, né, neural, ele não é aperfeiçoado, então ele tem um mau desenvolvimento encefálico. Ele não tem perspectiva de vida, ele não tem longa, ele não tem muita, ele vive poucos dias, ele sobrevive poucos dias. Então, nesse caso, o aborto não era permitido, o Código Civil não permitiu o aborto nessas situações. Em 2004, né, o ministro do Supremo Federal, ele deu uma liminar em 2004, Marco Aurélio de Mello, e que em julho de 2004 ele deu essa liminar autorizando aborto de anencéfalo, mas 3 meses depois essa liminar caiu. E só em 2012 que o STF
pacificou o entendimento de que, em caso de gestação de anencéfalo, né, é permitido o aborto e também não é necessário mais ajuizar ação para isso. No próprio sistema de saúde consegue dar entrada, né, fazer a solicitação e promover essa questão do aborto de anencéfalo. Anencéfalo não quer dizer que não tenha cérebro, mas tem uma má formação encefálica, tá, gente? Mas como não tem perspectiva de vida, uma gestação assim que é traumática para a mulher, traumática para a família. Mas mesmo assim, existem casos, né, existem muitas famílias que resolvem dar continuidade a essa gestação, tá? E não abrem mão de dar continuidade a essa gestação. Mesmo que sejam ali uns 3 dias no máximo, né, de vida, né, do após parto, mesmo assim essa família insiste, né, em manter essa gestação. Um ponto interessante é que no Brasil há um grande índice de anencefalia. É o 4º país do mundo em índice de anencefalia. Tá? Por isso que, ao longo dos anos, os médicos passaram, né, a prescrever ácido fólico, etc., para a gente reduzir isso. Né? Tá relacionado a isso também. Está relacionado a uma gestação tardia, está relacionado à carência de ácido fólico, né? Mas é uma questão muito... ou seja, olha aí o direito civil de novo, tratando de coisas assim do dia a dia das pessoas. O direito civil, ele cuida muito assim do que está dentro da casa de todo mundo, né? São coisas que acontecem na vida de praticamente todo mundo, né? Assim, em algum momento tem alguma coisa assim relacionada, né, ao direito civil de forma mais branda ou mais grave. A questão da morte, ela é diagnosticada com a morte cefálica, mas existem outras situações. Por exemplo, essa morte real. Morte real é a morte ali com cadáver, né? É diagnosticada a morte cefálica, etc. Agora, existe uma morte que chama morte real sem cadáver ou morte presumida. A pessoa estava sendo ameaçada, né? Ela foi ameaçada de morte. Ou ela estava na guerra, estava em campanha, e depois de 2 anos sem achar o corpo, presume-se que ela está morta. Ela estava num grande acontecimento, uma grande tragédia, né? Um desmoronamento, um rompimento de uma barragem, né? Uma grande catástrofe. Nesses casos, presume-se muito, é muito assim, sabe? Tanto que existe um ato, né? Que é a justificação de óbito, que está lá regulada na lei de registros públicos, que vai complementar essa morte presumida. Tá? É uma morte presumida, que é diferente da presunção de morte pela ausência. A ausência, a pessoa já não estava ameaçada de morte. A pessoa não estava numa guerra. E ela não estava numa catástrofe. A pessoa só foi comprar o cigarro e nunca mais voltou. O ausente sumiu. Ninguém sabe por quê. Tá? Geralmente ele vira um cartaz aí, né? Procura-se. A gente não sabe por quê. Algumas pessoas somem. Essas pessoas são os ausentes. O interessante do ausente é o seguinte, que deixando bens, né, esses bens, para proteger esses bens, para proteger o direito dos potenciais herdeiros, porque não existe herança de vivo, mas existe um tempo, né, em que se começa a atribuir esses bens aos potenciais herdeiros. Se esse ausente deixou um representante, né, um representante de praxe, esse tempo é maior. Você entra com o processo de sucessão provisória e aí começa a repassar para os potenciais herdeiros que prestam lá suas garantias, suas calções e começam a tomar posse, né, vamos falar assim, dos bens do ausente em 3 anos. Se ele não deixou um representante, esse prazo aí vai para 1 ano. 1 ano você já começa a distribuir os bens. Para quê? Ter uma boa gestão, para ter uma manutenção, a preservação desses bens. Passados 10 anos dessa sentença aí de sucessão provisória, se efetiva então a sucessão definitiva. Aí se passa de vez, né? Se promove como se morto tivesse mesmo e se passa esses bens aí para os herdeiros. Se for pessoa, né, com mais de 80 anos, esse prazo de 10 anos reduz para 5 anos. Né? É interessante, se essa pessoa aparece, costuma acontecer em novela, né? A pessoa aparece depois de 10 anos, olha, voltei. Os bens que estiverem incólumes, os bens que estiverem intocáveis, são devolvidos, mas não foi de má fé, né? Foi de boa fé, o que foi gasto não tem como nesse tempo todo ser devolvido. Né? Agora vamos virar um pouco aqui a página para a gente tratar agora das pessoas jurídicas. Né? Vamos passar um pouco disso então e falar aqui rapidamente das pessoas jurídicas.
Bom, pessoas jurídicas, assim como eu mostrei, o que é pessoa natural? Aí, tá aqui, eu, né? O que seria pessoa jurídica? Vamos ver? Ou seja, a gente não consegue ver as pessoas jurídicas, né? Por isso que muitos vão falar que é uma ficção jurídica que seja. Outros vão falar que não, peraí, elas existem de fato. Elas existem de fato e eu consigo ver só os impactos dela na sociedade. Então eu vou falar que as pessoas jurídicas são o quê? Eu vou justificá-las por uma teoria da realidade social, né, da realidade objetiva social. Assim, existe de fato, né? Se a gente for objetivo, existe na sociedade. Agora, eu posso juntar essas duas teorias e falar que, olha, não, eu vou justificar pela teoria, né, objetiva, técnica. Que aí eu vou falar o seguinte, além de existir de fato impactos na sociedade, eu necessito que uma ficção jurídica para diferenciar, para estabelecer parâmetros, para regular funcionamento, etc. Então só é a complementação das duas coisas. Para existir a pessoa jurídica, então, preciso que de fato ela exista, preciso que de fato ela tenha uma inserção social, ela tenha uma função social, mas eu preciso também que tenha um rigor jurídico, que ela cumpra regras jurídicas. E na união disso a gente fala então que a pessoa jurídica ela não existe quando ela passa a respirar. A pessoa jurídica existe quando ela tem lá o registro dos atos constitutivos, né, o estatuto social, etc. Aí ela passa a existir. Né? Exceto isso, principalmente a questão do registro, principalmente as de direito privado. Algumas de direito público, elas surgem quando já tem o quê? A aprovação da lei. Lei autorizativa, né? Por exemplo, mesmo que haja um processo anterior por parte do chefe do executivo, aí quando o parlamento vai lá e ratifica isso, surge a pessoa jurídica. Bom, passada, mesmo com essa distinção entre pessoas jurídicas, direito privado e direito público, ela passa a existir num momento diferente da pessoa natural. A pessoa natural é a respiração. O registro da pessoa natural pode ser tardio. A lei de registro público fala lá 15 dias, né, se for registrado pelo pai, né, 45 dias pela mãe. Aí, né, dá mais prazo quando está a tantos quilômetros da sede do cartório. De fato, mesmo quando isso, se há perda desse prazo, e isso acontece, né, implica que vai ter um processo administrativo ou judicial, mas que vai ter o registro, porque registro a gente vai ver a seguir, o nome, por exemplo, o registro é direito personalíssimo, a pessoa não pode ficar sem registro, ela existe. Ela só vai ter a regularização com o registro. Já a pessoa jurídica, ela passa a existir naquele momento que ela é registrada. Em geral, ela passa a existir ali. Exceto aquela situação que eu falei da lei, a pessoa jurídica passa a existir naquele momento. Se ela existe na prática, né, aquela coisa da realidade social que a gente falou, ela produz efeitos, né, ela trabalha com comércio ou prestação de serviços há anos, mas ela não está registrada, para o direito ela não existe. Não é só questão de regularizar, né, e aí como a pessoa nasceu há um ano e vai ser registrada agora, ela já existia antes, é diferente a questão da pessoa natural e a pessoa física. A pessoa que nasceu um ano atrás, sendo registrada agora, ela existe desde quando? Desde quando ela respirou. A pessoa jurídica que praticava seus atos do dia a dia, né, sua atividade lá comercial, né, sua atividade né, laborativa há um ano, mas só foi registrada agora, ela só existe a partir de agora. Então a pessoa jurídica é diferente da pessoa jurídica, da pessoa física, desculpa. Existem ainda os sujeitos despersonificados. Os sujeitos despersonalificados são, por exemplo, massa falida, né? No processo de falência ali, aquela pessoa jurídica, né? Os bens, o patrimônio, tudo passa a ser uma massa falida. Tem um representante, né? Tem ali um cuidador, né? Uma pessoa que é responsável, representante daquela massa falida, né? Mas ela não tem mais uma personalidade jurídica. O condomínio, por exemplo, condomínio predial, tem ali um síndico, um representante, mas não é uma pessoa jurídica um condomínio. O espólio, o conjunto de bens deixado pelo de cujos, né, pelo falecido, ou seja, são entes sem personalidade, mas que se aproximam de uma personalidade jurídica, porque tem um representante, né, tem assim, pode contratar, pode ser contratado, etc. Tem assim uma semelhança, né, tem assim certas características que são semelhantes à pessoa jurídica, mas não é pessoa jurídica. Bom, lá no artigo 40 do Código Civil, a distinção que são pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, né, direito público externo, né,
organizações internacionais, né? ONU, OMS, organização Unicef, né? As instituições ligadas aí à ONU também, e organização pública, né? De direito público, por exemplo, pessoa jurídica de direito público interno, tem União, o Estado, né? O Distrito Federal e os municípios. E essas pessoas jurídicas de direito público interno compõem a federação, né? A federação com a sua divisão ali de autonomia entre os entes federativos. Além disso, existem as pessoas de direito público interno que são o quê? Indiretas. Através do processo de descentralização, são criadas autarquias, né? Fundações, consórcios públicos. Então são pessoas, as estatais, sejam empresas públicas com 100% capital público ou sociedade de economia mista. Então são pessoas jurídicas ligadas ao poder público. Tá? Mesmo que a natureza seja de direito privado, como bancos, né, elas são públicas, porque elas são do poder público. Já as pessoas jurídicas de direito privado, elas se dividem, né, o artigo 44 traz quais são, dividindo de acordo com o objetivo. Então, por exemplo, associações, elas podem até ter lucro, mas elas não podem existir com a finalidade de obter lucro. Elas não são criadas para isso, para perseguir lucro no mercado. Elas podem até ter, mas elas não foram criadas para isso. Ninguém é fadado a ter prejuízo, mas aí ela não pode existir para isso. A gente vai ver lá quando a gente for ver desconsideração da pessoa jurídica, uma das causas, né, uma das circunstâncias é isso. Existe uma pessoa jurídica que foi criada para não ter lucro e de repente ela está vivendo exclusivamente para procurar o lucro, né? Aí associações são para isso, geralmente tem a natureza assim, trabalhista, desportiva, de representação, né? Mas associações, então, elas cumprem um papel social muito importante. Sociedades. No Código Civil de 1916, eram divididas em sociedade civil e sociedade comercial. Agora, no Código Civil de 2002, passou a ser sociedade simples e sociedade empresarial. Sociedade simples é aquela que geralmente a função, o objeto dela é o próprio exercício da profissão dos sócios. Né? Uma sociedade de advogados, uma sociedade de... Não que não exista sociedade de advogados hoje em dia empresária, né? Que esteja aí voltada à exploração do mercado. Mas assim, sociedade de dentistas, sociedade de médicos, ou seja, a atividade da pessoa jurídica é a profissão deles. Já a sociedade empresária é uma sociedade assim de movimentação de riquezas na economia. Né? São grandes empresas, são empresas voltadas à geração de não exercício de profissão, mas a geração de riquezas, né? Um comércio, a prestação de serviços de forma geral, né? Essas aí são as sociedades empresárias. O registro da sociedade simples, segundo o Código Civil, é o registro lá de pessoas jurídicas. Já o registro das sociedades empresárias é a junta comercial. A junta comercial. Bom, associações, sociedades, depois a gente tem as fundações, que são um patrimônio destinado a um objeto artístico, de pesquisa, né, acadêmico. As fundações são de direito privado, existem algumas fundações que são do poder público, né, mas a fundação geralmente é um patrimônio destinado a um objetivo. Algumas pessoas, né, quando falecem, deixam um testamento destinando todos os seus bens para ser criada uma fundação para certo objetivo. É uma forma muito nobre de destinar os bens pós-morte. Organizações religiosas, e aqui religiosas aqui abrange praticamente todas as religiões, porque está falando assim de profecia vocacional, então não é só, sabe, uma ou outra religião, né? Instituições que são ligadas a organizações religiosas, tem outra natureza jurídica, então, por exemplo, se você tiver uma escola, né, uma universidade, uma faculdade, se tiver, sabe, qualquer outra instituição com outro objetivo ligado a uma organização religiosa, essa pessoa jurídica não é a organização religiosa. A organização religiosa é aquela que exerce a profissão, que exerce a profecia vocacional. Né? Então, por exemplo, falo isso porque a gente sabe que a Igreja Católica ela tem outras instituições que têm outra natureza, né? Que tem outro objetivo. A organização religiosa seria só a Igreja Católica. E ainda trata dos partidos políticos, que tem um objetivo muito importante de assegurar o regime democrático no país, né? E para ser, né, uma das pessoas jurídicas mais importantes que a gente deveria, né, ter aí, mas a gente ainda está evoluindo muito, ainda tem que melhorar muito nesse quesito.
As EIRELIs, uma novidade aí desde 2013, que são os empresários individuais com responsabilidade limitada, limitada a 100 salários mínimos, que foi uma forma aí de evitar assim, fraudes, né? Criação de sociedades que às vezes o cara é empresário individual, mas ele queria ser limitado, né? Queria ter assim um valor que limitasse a responsabilização da empresa. Então surge a EIRELI aí com esse propósito. Isso tudo é aprofundado, né, em direito empresarial, mas as pessoas jurídicas, elas, enfim, elas têm assim muitos aspectos interessantes que se assemelham às pessoas naturais, né? Como, por exemplo, a questão que a gente vai ver na sequência dos direitos personalíssimos. Alguns direitos personalíssimos, eles podem sim ser atribuídos às pessoas jurídicas, no que couber, né? Como fala bem a lei, no que couber. Algumas coisas não cabem, outras cabem. É interessante também, por último, sobre pessoas jurídicas, falar sobre desconsideração da pessoa jurídica. Isso acontece quando há confusão patrimonial, ou seja, geralmente mediante fraude, ou quando há desvio de finalidade. Por exemplo, uma associação é feita lá para que não haja essa perseguição de lucro, né? Que ela não foi feita nesse sentido. Então, por exemplo, uma associação lá, um clube, né, que é uma associação, ele vai ratear o custo, né, de manutenção entre os sócios. Mas de repente, se ele começa a trabalhar essa lógica aí de estabelecer um valor, né, a ser cobrado, mas não para dividir, né, justamente, ou manter uma lógica de preservação, né? Porque ele pode até cobrar mais para manter ali um fluxo de caixa sadio e tudo, mas ele vai fazer isso assim de forma agressiva, uma atuação assim como uma sociedade, ou seja, ele vai passar a agir como uma sociedade. Nesse sentido, uma sociedade empresária. Nesse sentido, é um desvio de finalidade. E nesse sentido, a punição que se pode fazer é a desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, vai entender que ele não é uma associação, ele passa a ser considerado então uma sociedade para os demais fins. E a outra situação é quando, por exemplo, há confusão patrimonial entre bens dos sócios, por exemplo, e da empresa, da pessoa jurídica. Então imagina a situação que o carro foi comprado em nome da empresa, até mesmo porque tem menos tributos, né? Os bens, né, o imóvel, tudo está no nome da empresa, mas é usado para fins só da pessoa física. Ou o contrário, né? Cadê os bens da pessoa jurídica? Não, não tem, está tudo no nome dos sócios. Na família do sócio, no irmão, na esposa do sócio. Ou seja, isso é uma forma de burlar até pensando em eventuais pagamentos, indenizações, né, responsabilidades futuras. Então essa fraude pode ser desconsiderada. O difícil disso é a questão probatória. Mas assim, sempre que possível, sempre que for possível identificar aí essa confusão patrimonial, aí nesse caso também se opera a desconsideração da pessoa jurídica. E sobre responsabilidade civil, né, responsabilidade civil na atividade aí, né, tanto das pessoas naturais aqui, né, gente, como pessoas jurídicas, a gente pode abarcar então responsabilidade civil subjetiva, que aí a gente põe o elemento sujeito e importa o que o sujeito fez ou pensa, né? Se ele teve dolo, intenção, ou se ele teve imprudência, assumiu o risco e tomou uma atitude, né, imprudente, negligência, se ele foi omisso, desleixado, né, deixou de tomar os cuidados devidos, deixou de, né, seguir o protocolo, ou se ele foi imperito, não sabe fazer, não tinha qualificação para fazer, né, não tinha habilitação. Então, nesses casos, ele responde por culpa e no caso de intenção responde por dolo. Ou seja, quando o agente ele colaborou, né, assim, com a sua ação, com o seu comportamento, a gente vai falar de responsabilidade civil subjetiva. O sujeito foi determinante para o dano causado. Quando não importa, só preciso ter nexo de causalidade, não importa como ele agiu, o que ele pensou, o que ele fez, né? Só importa assim, a ação dele, entre a ação dele e o dano causado, existe um nexo de causalidade, né, que a gente chama. Esse nexo de causalidade ou nexo causal, ele basta. A responsabilidade objetiva, grosso modo, ela já é atribuída ao Estado. Então, tudo que o Estado faz, ele responde, né, objetivamente. Então, por exemplo, independente de culpa ou dolo, uma bala, né, um projétil, né, balístico desferido, né, de uma arma de um policial, né, militar, num caso de um acidente, numa bala perdida, né, isso já vai causar responsabilidade objetiva para o Estado aí. O Estado é o agente que vai ser responsabilizado. Se o Estado identificar que foi uma conduta errônea daquele profissional, aí por regresso vai tentar puni-lo, né, por dolo, culpa, né, que seja.
Já é baseado no chamado teoria do risco integral, algumas atividades que estão sempre ali relacionadas com risco. Mineração, né, transporte aéreo, né, aviões, né, civis, é, transporte de passageiros intermunicipal, né? Diversas atividades já trazem em si o risco. Então, a teoria do risco integral também atribui responsabilidade civil objetiva a essas atividades. Então, independente de ter ali um agente que agiu com dolo ou com culpa, ela também vai ser responsabilizada. Tá? Gente, esse aqui foi a segunda videoaula de Direito Civil, né, trazendo aqui esse início aqui da parte geral do Código Civil. E na sequência tem mais uma videoaula agora sobre direitos da personalidade ou direitos personalismo. Um abraço, gente.